Bom, pessoal, estamos ao vivo. Esse projeto Papo de NGS, com o objetivo de trazer conhecimento de alta qualidade sobre sequenciamento de nova geração, que é mais conhecido como NGS, e também divulgação científica, com vários assuntos, estudos acadêmicos, translacionais, de impacto mundial, nas áreas de sequenciamento de NGS, que é o nosso principal tema, também marketing, biologia, bioinformática, oncologia, virologia e áreas afins. Vamos dar uma noite a todos que estão nos assistindo ao vivo em nossas redes sociais. Sejam bem-vindos. E agradecemos primeiramente ao público, né, que assiste sempre a gente aqui ao vivo e acompanha nossas lives do projeto Papo de NGS, pelo Facebook, pelo Instagram. Lembrando que a gente sempre está ao vivo somente ou pelo Facebook ou pelo YouTube. E hoje à noite, essa live, a gente vai receber o nosso amigo, Dr. Ricardo Gandara Crede, e vamos falar principalmente o assunto da tema da área biologia, marketing e divulgação científica. Agora eu vou apresentar o Ricardo como nosso convidado dessa noite. O Ricardo é paulista, é formado em Ciências Biológicas, possui MBA em Gestão Ambiental. Ele tem título de especialista em divulgação científica e mestrado em tecnologia nuclear pela USP de São Paulo. Também possui graduação em marketing, com MBA em marketing digital pela ESPM. Possui experiência na área comercial, no desenvolvimento de materiais didáticos e foi responsável técnico por exposições importantes em São Paulo. Exposições científicas culturais como o DAV, no MASP, em 2007, e Revolução Genômica no Ibirapuera, em 2008. Desde 2009, ele trabalha na área ambiental com manejo e conservação da biodiversidade. Atualmente é biólogo da Divisão de Fauna Silvestre da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo, onde realiza atividades relacionadas ao atendimento, triagem e manejo de animais silvestres. Boa noite, Ricardo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, eu que agradeço o convite. Então tá bom. Bom, essa noite, infelizmente, nós estamos sem o Felipe. O Felipe está na Costa Rica trabalhando, graças a Deus, né? Hoje em dia, quando o colega está trabalhando assim, tão bem, viajando, a gente tem que dar parabéns. Então, o Felipe está bastante atarefado. E ele está com um delay de 3 horas para trás, né? Então, são 3 horas a menos na Costa Rica agora. E ele está trabalhando num robô lá, instalando um robô. Então, eu fiquei com essa tarefa de entrevistar o nosso convidado dessa noite. Bom, para começar, eu e o Ricardo se conhecemos desde 2001, né, Ricardo? Faz tempo, né? Estamos fazendo 20 anos de amizade. A gente chegou a essa conta aí. Eu estava entrando no mestrado e a gente se conheceu. Desde lá, a gente manteve amizade em São Paulo, sempre conversando. Estava no Sul sempre... ainda. Oi? Estava no Sul ainda. Eu estava no Sul. Depois eu fui para o Rio, depois fui para São Paulo, depois fui para Natal. Dei minhas voltas aí. E a gente se conhece desde lá e sempre mantemos a amizade. Conheço a família do Ricardo, ele conhece a minha família e somos biólogos os dois e somos amigos desde 2001. Então é muito legal assim ter uma amizade. A gente trabalhou juntos também, né? Pode esquecer. Trabalhamos juntos também. De 20 anos, é um período curto, mas a gente trabalhou na mesma empresa. Trabalhamos na mesma empresa também. Muito legal. A experiência, né, que nós tivemos na parte comercial, né? Temos boas coisas para contar para quem está começando. Então, vamos lá. A nossa live dessa noite, então, é dividida em 3 blocos. Então, a gente pergunta... O primeiro bloco são perguntas referentes à carreira, né, do convidado. O segundo bloco são perguntas do Papo de NGS. E o terceiro bloco são perguntas do público, que o público está nos assistindo, tanto aí pelo Facebook ou pela... Eu já estou vendo que a Rócio tá, uma abração, Rócio. Bom te ver por aqui, boa noite. A Fernanda também está por aí.
Então, pode mandar pergunta. O Ricardo é um biólogo multifuncional, que eu falo assim. Ele é fotógrafo, faz exposições, conhece muitas plantas e animais, ele conhece muitos pássaros. Então, quem tiver perguntas, conhece biologia molecular também. Quem tiver perguntas, então pode mandar que a gente vai fazer no terceiro bloco. Vamos começar, então. Assim, como a gente vai mantendo um papo informal, se quiser comentar alguma coisa, Ricardo, fica à vontade. Não, você está comentando do meu currículo, eu não sou especialista em nada, né? Puxa de retalhos total. Passei da biologia molecular para a zoologia, para a ecologia. Foi uma confusão. E hoje o que faz pastinha na mão é a parte da botânica, né? Essa coisa de ficar preso em casa, né? De ficar na quarentena, eu estou plantando de tudo aqui. O que surgiu de vasinho agora nesse último ano. Então. Nossa, falando nisso, eu estava vendo esses dias uma reportagem. Aumentou muito as pessoas mexer com jardinagem em casa. Até que a pessoa está estressada, todo mundo está estressado, né? De ficar em home office, trabalhando, tá com a família toda. Todo mundo, algumas pessoas procuraram um apartamento melhor, casa melhor, por causa dos filhos também, né? E o pessoal está plantando, fazendo horta. Isso é muito legal. A gente já tinha alguma coisa, acho que nessa área, e vai dar um impulso grande depois da pandemia. A gente teve uma mudança nos espaços, né? A pandemia está. Isso. O exemplo é aqui agora, né? Você está sentado aí de um lado da tela, eu do outro, e a gente conversando online. Eu acho que nesses 20 anos, quantas vezes a gente fez isso? A gente já tinha tecnologia, mas isso daqui está sendo fortalecido por conta da pandemia. E vai aumentar ainda mais. Vai aumentar. Na realidade, a gente tinha outras formas de conversar antes do WhatsApp, né? A gente tinha o ICQ, lembra o ICQ? A gente tinha ICQ na área comercial, quando a gente trabalhou junto, era o Nextel, era o auge, né? Sim, você estava ali certeza. Trabalhando, acabou, já era. Pessoas, outro dia eu falei de Nextel, a pessoa nem lembrava mais o que era isso. É verdade, com certeza. Vão achar que a gente é velho aqui. Experiente. Experiente, deixa eu fazer a primeira pergunta, então. Como foi a sua trajetória da área acadêmica para a área comercial? Então, essa trajetória da área acadêmica para a área comercial, ela foi meio complexa, né? O que eu via na questão da área comercial? Isso surgiu na época que eu fiz a faculdade, né? Me formei ali na década de 90, e na época, qual que era a grande sensação, qual que era a novidade que a gente tinha? Eram os transgênicos. E era a parte que eu gostava de trabalhar. Biologia molecular, transgenia, isso me chamava a minha atenção. E eu descobri, logo no início, que o problema dos transgênicos no Brasil era basicamente uma questão comercial. A problemática dos transgênicos, a discussão que era levada, estava todo dentro da área comercial. Não tinha muito espaço para a gente discutir. Um recém-formado em ciências biológicas não tinha muito o que fazer na época. Eles queriam um engenheiro agrônomo para vender, para representar os produtos, as sementes. Tinha uma grande discussão na área comercial. A área de comunicação era enorme, era tremenda o gasto das empresas, das multinacionais com isso. Eu lembro que existia órgãos, né, oficiais que trabalhavam com a questão dos geneticamente modificados, e de repente surgiu uma associação aqui na região da Berrini, no meio dos escritórios das multinacionais em São Paulo, só para trabalhar, era uma agência de comunicação, só para trabalhar com esse tema da transgenia, né? Se bobear, eu tenho ainda perdido aqui em algum lugar uma pastinha da época. Eles mandavam para as pessoas uma pasta com todo o material, vinha um VHS, uma propaganda das sementes deles, né, com os diversos materiais. Aquilo ali, de um lado, era marketing, mas do outro lado também era divulgação científica. Né? Claro. E a biologia foi meio perdida nisso tudo. Eu olhava com a biologia, acho que o grande problema aí, desse salto, é que a formação hoje, né, de bacharel em ciências biológicas, ela está sendo a mesma formação que a gente tinha lá anos atrás, décadas atrás, onde o curso era voltado especificamente para a formação de pesquisadores. Sim. Isso surgiu aqui em São Paulo, na USP, na Universidade de São Paulo, foi replicado por outras faculdades. Então, hoje, a grande maioria das faculdades particulares no entorno aqui de São Paulo, ela tem esse modelo
seja modelo USP, modelo Unicamp, mas de formação de pesquisador, e a gente não tem mercado para tudo isso. E fica um hiato aí. Como é que você entra no mercado? E qual mercado você teria? Na época ainda de faculdade, o primeiro curso que eu fiz depois de formado, eu me formei. Em janeiro do ano seguinte, eu estava num curso de propagandista médico. Eu fiz esse curso como recém-formado e cheguei a trabalhar um tempo nessa área, num formato bem inovador para a época. Uma pessoa me contratou, ela trabalhava com uma distribuidora de medicamentos e farmácia de manipulação. E não existia até então, na época, esse trabalho de propaganda para farmácia de manipulação. Acho que foram os primeiros passos ali naquele tipo de atividade, e que, no fundo, era uma atividade de divulgação científica também. Quando a propaganda médica é bem feita, ela acaba sendo um serviço, um trabalho de divulgação científica. Hoje a gente está no mundo globalizado, mas até poucos anos atrás, os médicos, principalmente no interior do Brasil, eles não tinham acesso a muita informação. A informação, a novidade era levada pelos propagandistas. Então, tem muita coisa complicada, tem muita coisa que é pagar viagem para médico, né, para congresso e tudo mais, mas é uma coisa solta. Mas a propaganda bem feita e com conteúdo, eu considero como divulgação científica. E esse passo, para chegar até o mercado de trabalho, para chegar à área comercial, levou algum tempo, né, foram alguns anos. Então, eu me formei, tive essa tentativa, né, da propaganda médica, deu vontade de voltar para o laboratório, voltei, né, fui trabalhar na época num hospital, um controle de infecção hospitalar, já com a biologia molecular, fazendo PCR, e depois eu fui para o mestrado, e só no final do mestrado que eu consegui realmente entrar no mercado de trabalho na área comercial. Você fez ali dentro do IPEM, né, na USP? Isso. Eu já tinha essa preocupação lá atrás, acho que desde que eu entrei na faculdade, em trabalhar com alguma coisa voltada à área de produção. O laboratório onde eu fiz o mestrado é um laboratório que está ligado à indústria de alimentos. A área de produção de alimentos e radiação de alimentos. E na época a gente plantou, foi dentro do projeto que eu trabalhei do meu mestrado, que foi implantado um laboratório de biologia molecular. Também para fazer a questão da rotulagem de alimentos transgênicos, né? Então, era novidade na época, mas fica essa distância, esse distanciamento da atividade acadêmica para a área comercial, mesmo para a área profissional. Só para ter uma ideia, colocando aqui na ponta do lápis uma situação, o projeto que eu estava envolvido, foi um projeto tocado pela FAPESP na época, que rendeu o meu mestrado, foi um projeto de R$350 mil. Esses R$350 mil, quando você vai ver a aplicação final, né? Hoje eu estou trabalhando com manejo de fauna silvestre. Eu não estou atuando na área onde eu fiz o meu mestrado. E na época, pelo menos, quando eu saí dali, existiam apenas duas empresas. A tecnologia que havia sido desenvolvida, que era trabalhada ali com irradiação de alimentos, a gente tinha duas empresas no Brasil que você poderia desenvolver aquilo de forma comercial, né, ou levar aquilo para o mercado. Eu não sei hoje se aumentou ou diminuiu o número de empresas, mas irradiação de alimentos hoje, na época, né, era uma coisa que tinha muito que crescer, tinha muito que se fazer, mas não tinha o incentivo do governo, você não tinha certo preconceito da população por falta de informação. Não, e eu me lembro que os ecologistas, por exemplo, né, o transgênico, claro, a gente sabe todo o problema ecológico, mas hoje em dia soja transgênico, quase tudo é transgênico hoje em dia, né? Se for ver como mudou isso. A discussão na época era a rotulagem dos produtos, dos alimentos, a identificação. O meu mestrado foi exatamente em cima disso. Hoje, qualquer ração de cachorro que você compra tem um T lá de transgênico embaixo. Variedade de produtos do supermercado tem isso. As pessoas se preocupam, quer fugir do transgênico, tem como fugir, mas assim, a grande maioria dos produtos são transgênicos e você não tem nenhuma grande preocupação com a época. O que eu identifiquei na época era uma questão muito mais do ponto de vista comercial, né? Existe uma questão ideológica, comercial por trás, e não era uma questão técnica. Então, eu comecei a trabalhar com isso, comecei com laboratório, com biologia molecular, com transgenia. Na USP, o meu estágio não foi... O pessoal, você estagiou na biologia? Não, fui estagiar lá na veterinária da USP, porque eles estavam mais avançados na parte de transgenia com animais, eu achava a parte mais legal.
de fazer, desenvolver alguma coisa, desenvolver um novo produto, um novo animal, né, um modelo para laboratório, e fui para lá, fiz o estágio lá. E depois, tudo bem, foi uma década toda voltada para isso, né? A gente teve a Dolly, né? Teve a questão da clonagem, teve uma série de questões seguidas ali naquele período, mas a coisa depois deu uma desacelerada, as pessoas mudaram o foco, era uma questão muito ligada à comunicação, à divulgação científica, né? E é interessante o tempo, né? Esse tempo para entrar, então, para ir para a área comercial, eu levei muito tempo, se comparado com outros profissionais de outras carreiras. Mas em relação aos biólogos, eu acho que eu até fui rápido, porque eu não esperei um doutorado, um pós-doutorado para entrar no mercado. O que a gente tem visto muito... se você comparar eu e você, eu fiz doutorado, 2 pós-docs, né? Depois que eu entrei para a área comercial. É isso aí que você está falando. Eu vi um depoimento de uma pessoa famada aí da nossa área, ela ganhou um prêmio, e era um prêmio, né, por conta de ser cientista, não sei o quê, e ela respondeu que, na verdade, era um prêmio Dia Internacional da Mulher. E a resposta dela foi super interessante, porque ela falou, não, mas se eu não fosse mulher, eu não teria chegado onde estou. E ficou todo mundo assim, como? Né? A gente está... Ela falou, não, justamente porque durante 13 anos eu me formei, e eu levei 13 anos para conseguir uma conquista na área profissional, porque eu tive que fazer mestrado, doutorado. E nesse período todo, ela se formou, casou, tocou a vida dela familiar, mas quem sustentava a casa foi o meu marido que bancou tudo isso. Se eu não tivesse condição, eu não conseguiria chegar onde eu cheguei. Então, e eu vejo isso, o profissional de ciências biológicas hoje, com bacharelado, ele não sai da faculdade apto para entrar numa área comercial. Ele não tem nenhuma disciplina voltada para isso, ou mesmo para... Não vou nem falar comercial, mas para o mercado de trabalho. A gente não está preparando profissionais para o mercado de trabalho. A gente estava conversando antes, né, que a gente não tem uma disciplina de marketing, por exemplo, né, em biologia. A gente não tem. Fazendo um comparativo, algumas faculdades no curso de odonto, você tem disciplinas voltadas para o futuro dentista saber lidar com o consultório, fazer algumas atividades de marketing, administração daquele consultório, ele vai ser um autônomo. No primeiro ano, na faculdade de odontologia, eles têm uma disciplina que eu acho bárbara, que é materiais. Não sei se é... Na minha época, os meus colegas lembram que tinha materiais. Eu não tinha material. Eu ia para a faculdade de biologia, não tinha material nenhum. Eu poderia ter um monte de coisa. Poderia ter alguém mostrando uma nova lupa, um novo microscópio, né? Um termociclador. Uma pipeta. Qualquer coisa, um brinde bobo. Isso. Eu tenho aqui ainda. Ó, lembra disso? Lembro, com certeza. Então, levar um brindezinho bobo de uma empresa de biologia molecular, de alguma coisa, fazendo a cabeça. Mas o que a gente vê? Não tem isso. Porque o aluno vai sair dali, ele não vai conseguir entrar no mercado de trabalho. Ele não vai ter essa possibilidade. Vai levar muito tempo ainda de formação, de capacitação, para gerar o interesse de uma empresa, né, fazer alguma propaganda ali dentro. Na área de odonto, essa disciplina de materiais já tinha um monte de kit que o aluno tinha que comprar para aula prática. E a partir de não sei de que ano lá da faculdade, eu lembro que na época tinha até consórcio. O pessoal começava a pagar para comprar a cadeira e o consultório para quando tiver formado ter onde trabalhar. E se for pensar também, os farmacêuticos também tem muito mais a ver com a área preparação na graduação para a área de marketing e comercial também. Tem esse link, né? Não que a gente não tenha. O problema é o custo e a questão também, acho que, de escala. Eu brincava com o pessoal da odonto falava que o curso era caro. O pessoal da medicina, o curso é caro. Eu falei, o meu não deixa de ser. Só que o problema é que ninguém vai investir no meu. Porque eu poderia... Eu conheço pessoas que se deram bem na área porque saíram da faculdade e conseguiram montar um laboratório de biologia molecular naquela época. Então, hoje está líder de mercado. Bombando. Bombando. Agora, a primeira vez que eu vi um termociclador lá atrás, eu lembro que era o preço de um Golzinho, era o Gol CL. Era só o termociclador. Na década de 90. Né? Então, é uma coisa para poucos. E nem a faculdade tinha. A faculdade particular,
É muito raro, na época, qual faculdade tinha acesso a um curso, uma disciplina ali de biologia molecular, se tivesse um termociclador que fosse, fazer um PCR. Sim. Você não chegava E nisso. aí tu envolve a aula prática, que tem os custos também. A gente tem a histologia, é caro também, né? O micrótomo, cortar as lâminas, os tecidos. Sim. Mas é uma coisa que dura. A biologia molecular, não, tu tem que estar sempre fazendo coisas novas, e PCR, O material de enzima, consumo é caro, é e, caro. e vira uma situação que eu fico indignado. Você vai numa faculdade hoje particular e tem um curso de ciências biológicas. O curso de ciências biológicas ele é mais barato que a mensalidade é mais baixa que um curso da área de humanas. E da área de humanas não tem laboratório, não tem consumo de material, nada. É na saliva, ali no blá 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 ali com o professor. Então, qual a qualidade desse curso de ciências biológicas? Qual equipamento, material? Uma coisa algumas faculdades hoje particulares, eu considero que não estavam formando biólogo. Eles estão formando ambientalistas. Porque a pessoa sai com uma série de conceitos e sai com uma vontade de ser um ativista, mas você não tem a formação técnica suficiente para trabalhar, para atuar no mercado profissional hoje. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que mandaram, aqui a Fernanda mandou. Quais as diferenças de um recém-formado que começa a trabalhar hoje com transgênicos que há 20 anos atrás? Acho que há 20 anos atrás a gente não começava a trabalhar com transgênicos, né? Porque quando eu fui trabalhar, a gente não tinha o primeiro camundongo transgênico da USP, ele saiu 2 anos depois, 3 anos depois que eu saí do laboratório. Foi no mesmo laboratório, mas eu não tinha, eu fazia a técnica de transgenia sem ter o material, sem ter o DNA. Então era todo o procedimento num laboratório de embriologia, com os embriões, trabalhando com os camundongos, mas a gente não tinha ainda o material pronto. Foi feita depois uma parceria entre a biologia, o pessoal da área de genômica com o pessoal da veterinária, para depois de alguns anos surgir esse primeiro camundongo transgênico da USP. Mas eu acho que hoje é muita diferença. Hoje tu faz parcerias com empresas privadas. Né? Hoje eu já vi situações, aí falando de uma forma mais ampla, né? Eu tenho colegas conhecidos que estão trabalhando em multinacionais e nesse momento agora recente resolveram fazer o mestrado. E aí o que aconteceu? Lá na USP, a dificuldade com o material, com o equipamento, eles fizeram parceria com a empresa. Então a pessoa está fazendo o mestrado dela usando um laboratório da empresa. A pessoa pouco vai à USP, pouco vai dentro do laboratório da USP e utiliza todos esses insumos e estrutura da própria empresa. Quando, lógico, a empresa tem interesse naquela tecnologia, naquele tipo de pesquisa. Isso tem crescido. Acho que cresce, que a gente tem a verba para pesquisa no Brasil está cada vez mais apertada. E quando você tem a pessoa no mercado, existe essa chance, né? Mas eu acho, assim, na minha época, eu não sei quanto é hoje, mas eu lembro que na minha época de faculdade eu brigava muito por isso. O que eu via nos Estados Unidos, via fora do país, lá se você investe $1 em pesquisa, você espera 4 de retorno. E aqui você não tem isso. Eu vejo na minha própria experiência que o projeto da FAPESP, onde eu fiz o mestrado, foram R$350 mil, e esse retorno, eu não sei, pelo menos do meu ponto de vista, comigo, eu não estou no mercado. Né? Outras pessoas que passaram com atividades semelhantes da minha, né, com trabalhos de pós-graduação, também saíram. Então, eu não sei quanto que é esse retorno hoje aqui no Brasil, como que a gente mais... Falta muita coisa. Pra você ter uma ideia, quando eu fui para a pós-graduação, a mesa que eu peguei na pós-graduação, eu tinha direito a uma mesa, era de uma menina. E eu fiquei indignado, porque tinha o material dela embaixo da mesa, né? Tinha que, cadê ela, não sei o quê. Ela não estava mais no meio acadêmico. Ela tinha feito mestrado e doutorado, e aí ela zarpou, né, dali, foi fazer uma outra atividade, né, numa outra área, e aquele material que eu entendia como de grande importância, estava meio que perdido ali. Uma caixa com umas apostilas, e ela tinha ido fazer outra coisa. Eu conheço muita gente que fez carreira acadêmica e depois prestou um concurso público em banco, né? Sim. Que foi uma outra área. É muito complicado isso. É complicado. Bom, vamos para a próxima, então.
Como você tem se atualizado para se manter informado na área de marketing e divulgação científica? E eu queria falar aqui que a primeira vez que eu vi falar em divulgação científica foi com você, lá em 2001, 2002, que eu nem estava no mestrado, bitolada nas disciplinas do mestrado, fazendo que nem louca, e você falou, poxa, vou abrir uma empresa de divulgação científica. A primeira pessoa que me falou isso foi você, há 20 anos atrás. 20 anos atrás. 20 anos atrás, a gente tinha um negócio muito legal lá na USP, que era um núcleo de estudos de divulgação científica. Acredito que o núcleo exista, mas não naquele formato. Eu não sei exatamente o que existia na época. Foi criado um núcleo de estudos ligado à Pró-Reitoria de Extensão da USP, que era o Núcleo José Reis de Divulgação Científica. E esse núcleo começou a promover uma série de atividades e um curso, uma pós-graduação, nível de especialização em divulgação científica. Esse núcleo estava na ECA, na Escola de Comunicações e Artes. Surgiu depois o LabJOR da USP, que era meio concorrente nosso na época. O LabJOR, eles trabalham com jornalismo científico. É um pouco diferente. Na USP, a ideia de divulgação científica é algo mais amplo. Então, a disciplina do curso mesmo, a grade do curso era montada tinha uma grade com disciplinas da área de ciências e outras da área de comunicação. E a gente mesclava isso, né, o tempo todo. Então, era uma coisa um pouco inovadora, diferente. Você está falando que a primeira vez que você ouviu falar de divulgação científica, eu lembro do pessoal da USP empolgado comigo, porque nem lembro quando surgiu, mas eu lembro que no Wikipedia, quando a gente começou a Wikipedia na internet, o verbete de divulgação científica eu tinha incluído lá, pela primeira vez. E aí o pessoal da USP ficou todo empolgado, porque não existia divulgação científica ainda. Então, a gente, uma coisa que estava começando ali num formato, porque a gente já teve divulgação científica em outros formatos, né? Então, lá atrás, quando no pós-guerra você tinha um entendimento de divulgação científica, na Revolução Industrial, né, mais antigo ainda, tinha um interesse muito grande por divulgação científica. A divulgação científica ela tinha um interesse pelos industriais porque os operários pudessem lidar com os equipamentos, novas tecnologias surgindo, e para não dar prejuízo para a indústria. Como é que você vai lidar com uma máquina de vapor sem o conhecimento básico de física? Então, para você não quebrar aquele equipamento, você tinha que ter um básico, e a divulgação científica surge ali. Mais recentemente, no marketing, eu vi algo muito semelhante aqui no Brasil. A gente teve uma situação aqui no Brasil com uma camada da população, da sociedade, começou a ter acesso a uma série, não vou dizer de tecnologias, mas de serviços, de produtos e serviços. E a gente teve algo muito semelhante à divulgação científica dentro do marketing, que são uma série de tutoriais que foram surgindo para tudo. Então, imagina que você nunca viajou de avião na sua vida. Como é que você faz? Você entra no aeroporto e vai para onde? O pessoal do marketing pensou nisso. Tem vídeo das companhias aéreas mostrando o que é o check-in, o que você pode levar do bagagem, porque as pessoas não viajavam. Questões na parte de turismo, mesmo muita coisa. Hotel, né? Como é que você se porta no hotel em relação até a questão de arrumação do quarto, aquela plaquinha que vai na porta do hotel. Tem histórias hilárias, né? O mais legal que eu já vi da história toda, isso eu ria muito com o pessoal do marketing, porque chegaram a desenvolver um tutorial para você ir ao motel, né? O motel tem muito problema com isso. Então, o que tem, a história que eu sei é a banheira de hidromassagem. O que eles queimam de banheira para ligar, algumas você consegue ligar sem água e ela acaba esquentando. Então tem um monte de história bacana. As pessoas se queimam, surge acidente. E, então, existe a necessidade da divulgação científica, existe uma necessidade de você passar informações para que a pessoa saiba lidar com aquele equipamento, com aquele serviço, com aquele produto. Né? Isso é uma situação cada vez. Quanto mais mais tecnologias, quanto mais novidade a gente tem aí, mais vai ser necessário esse tipo de informação. E a gente peca muito. Né? Um exemplo básico, o pessoal fala, a China está se desenvolvendo, a China é outro mundo. 6G a gente não está nem no 5.
Então, mas não é só nessa questão, na questão humana. Claro. Só um exemplo, né? Se você rodar hoje, né, esses memes que aparecem nas redes sociais, não é raro você encontrar algum vídeo que você vai ver um oriental fazendo uma boa ação, não sei se você já viu alguma coisa nesse sentido. Né? Geralmente, você vai olhar, são orientais, são vídeos que tem um oriental fazendo uma boa ação com uma pessoa, um morador de rua, uma situação com uma pessoa de idade. Existem campanhas lá para as pessoas aprenderem a lidar umas com as outras no meio urbano, dentro da atividade profissional, dentro da comunidade. A gente não tem nem isso. Então, essa questão de divulgação, de comunicação, a gente está perdendo muito. Eles estão muito à frente da nossa atividade. Né? Quando você estava falando de biologia, marketing e divulgação científica, né? Isso, é um tema, mas a sua pergunta, para mim isso foi um fluxo, é uma coisa meio... Sim. Não tem assim como dividir. Hoje eu não consigo dividir biologia e marketing. Eu estou trabalhando com um ser vivo, mas aquele ser vivo, na minha cabeça, ele pode ser também um produto. Dependendo como você olha para ele. Você está olhando, é um animal, mas vai comercializar um animal, mas por trás daquele animal eu tenho todo o material genético, tenho uma série de proteínas, doenças, vírus, né, que a gente estava falando antes, os pássaros são, nossa, o que mais tem vírus de pássaros, né? Mas o que eu vejo ali, assim, é um potencial que você tem para explorar e ter novos produtos, novos serviços, né? As pessoas, acho que muitas vezes não têm essa noção. Então, quando se fala de meio ambiente, a preservação da Amazônia, quando fala de preservação da biodiversidade, por que é importante? De repente você tem dois animais tão próximos um do outro, né? Duas espécies tão próximas, só muda a cor. Só que naquela cor que está ali, tem por trás uma carga genética, por trás daquela carga genética tem uma proteína, e aquilo pode servir para alguma coisa. Então é isso que as pessoas não têm muito essa noção. Então eu vejo, e eu faço o contrário também. Se você me mostrar um carro, eu entendo aquele carro como um ser vivo. Né? E as mesmas relações que a gente tem com a evolução dos organismos, dos seres vivos, né, em relação à evolução mesmo de um organismo, você consegue trabalhar isso com o carro. Como que você evoluiu até chegar num carro atual? Por que os carros americanos são tão grandes, né, perto de carros europeus, né, um Fiat pequenininho que foi feito para rodar num ambiente europeu e uma banheira, uma barca daquelas americanas. É a mesma relação que você tem com um organismo vivo, com um elefante que vive na savana africana, né, enquanto você tem um outro organismo muito menor que ele não pode ser maior pelo próprio ambiente que ele vive. Essas relações são as mesmas, né? Esse tema aí tem a ver, por exemplo, estão querendo trazer os mamutes de novo, né? Tem aquele projeto que está falando tanto de trazer os mamutes. Mas como que vai, né? Uma coisa assim, ambiental, tu pensa num negócio impossível, né? Trazer mamute na atualidade. A gente trabalha na área ambiental hoje, né? Quando você tem um organismo, um animal, e você vai fazer a devolução dele para a natureza, o que importa ali, qual é o papel que ele vai ter no ambiente. E eu não posso soltar um animal, a legislação prevê isso, né? A gente tem protocolos rígidos e normativas do IBAMA. Eu não posso fazer a soltura de um animal sem que aquele animal ocorra em determinado ecossistema. Se ele nunca ocorreu ali, o que eu estou fazendo é crime ambiental. É introdução de uma espécie. De uma espécie que não tem ali. Entendi. Então, essa questão de você trabalhar, de revitalizar aí o material genético para criar novamente animais que foram perdidos durante a evolução. É histórico, É um problema seríssimo. Né? Eu vou enfiar uma mamute onde? Qual é o papel desse mamute? Ele vai cumprir o seu papel no sistema? Quem que vai predar ele, né? Quem que vai predar o mamute? Não tem... eu acho que a gente vai chegar, antes de ter essa ideia de ter um animal, reconstruir um animal perdido, a gente vai chegar numa outra situação, pela tecnologia, do jeito que a coisa vai, é da gente não ter o animal inteiro. Então, assim, vai comer carne? Maravilha, carne bovina mas cadê o boi? Você não vai ter mais o boi. Você vai ter um equipamento ali, uma indústria toda desenvolvida,
que você produz aquele material, produz aquele tecido, mas sem ter o boi. Eu acho que ele está muito mais próximo disso do que revitalizar essa ideia de dinossauro, de mamute e tudo mais. Mas existe, né? Existe, tá aí. Deixa eu ir para a próxima, senão a gente vai viajando aqui. Estamos lá no mamute. Eu não estou olhando a coisa. Estou tranquilo. O que você recomenda para os estudantes? Porque, assim, nossos vídeos, muitos estudantes de pós-graduação assistem, ou ao vivo, ou depois da gravação que fica no YouTube, né? O que você recomenda para esses estudantes agora que pensam em fazer uma transição da área acadêmica para a área comercial? O que eles podem já estudando? Que nem tu falou, eu lia muitos protocolos antes, né? A aplicação. Sair da área acadêmica e ir para a área comercial, você tem que entender qual é a aplicação dos seus conhecimentos no mercado, né? Como é que é essa aplicação? Você pode estar na área acadêmica fazendo pesquisa básica, vai ser um pouco mais complicado. Mas em ciência aplicada, isso é algo direto, já sabe para onde vai. E aí você tem que pesquisar, a diferença é que você tem que pesquisar o mercado. A aplicação é essa, mas se o mercado é muito fraco, muito pobre para aquele produto ou serviço, você tem que dar algum jeito, modificar isso, né? O marketing funciona muito bem para esse tipo de coisa. O marketing, ele você tem uma visão de todo o processo produtivo, né? E do começo e meio e fim daquele produto, seja na prateleira, produto ou serviço, né? O marketing trabalha com produto, com serviço, ou mesmo com uma ideia, com um conceito, né? Mas você tem uma visão mais holística. E é importante você ter essa noção. Eu vi recentemente, por exemplo, a gente tem aqui no Nordeste, aqui no Brasil, um grupo de pesquisadores trabalhando com uma frutinha regional lá, que é o umbu. O umbu, até então, ele era coletado. Aquilo lá, o pessoal na região, lá no semiárido, saía, né, e pegava os frutos em árvores que estavam ali dispostas naquele ecossistema, sem nenhuma preocupação. Manual. Uma coleta manual. Coleta manual e de extrativismo. Não tinha segredo nenhum. Vamos sair para pegar fruta do mato. Para isso. Sim. Alguns pesquisadores hoje eles fizeram um trabalho em cima dessa fruta e tá para sair agora, algumas daqui a 2, 3 anos, pouco tempo, a gente vai começar a ter as primeiras safras de uma fruta que foi selecionada geneticamente e que as plantas elas foram produzidas no Nordeste, estão sendo plantadas, não é mais extrativismo. Então eu vou ter uma fruta que pode atingir o mercado. É diferente daquela frutinha que é miudinha, tem uma semente maior em relação à polpa, é uma fruta pro mercado. Só que nada disso nada vale se você não tiver propaganda, se você não tiver marketing, se você não tiver o contato, principalmente com o mercado consumidor. A gente tem coisas fantásticas, por exemplo, no Nordeste, a gente tem algumas frutas regionais que poderiam ser exploradas e a gente não tem isso. Mandacaru, por exemplo, é uma fruta nossa, que está no Nordeste e quem você conhece que já experimentou a fruta do mandacaru? Né? Sim, pouca gente. Pouca gente. Nunca provei. Ou que tem produção disso, ou que você não chega, né? Então, essa relação que você tem que ter muita gente, certeza que pessoal da área de botânica, se você puxar lá, fazer um levantamento bibliográfico, tem um monte de trabalho publicado sobre o mandacaru. Só que cadê o mandacaru na nossa mesa? Cadê o mandacaru no supermercado? Isso a gente não tem. É verdade. E sem falar na parte de cosmética, né? Que tem vários buriti, vários frutos que são usados na cosmética. Tudo. E o que a pessoa precisa saber, assim, se você é um estudante de pós-graduação, está trabalhando em determinada área, ou mesmo de graduação, o que te interessa, qual a sua área de conhecimento dentro daquele tema e qual a importância disso para o mercado, né? A ideia da divulgação científica e do marketing, né, de onde buscar informação, onde se renovar em relação a isso, vai depender justamente de onde você está. Eu trabalhei, por exemplo, na Rádio USP, com produção de um programa dentro da Rádio USP. Qual era o meu público? Isso que me interessa. Qual era o meu público? Qual era o meu meio, né, ali, de rádio? Ali tinha todo um formato de se trabalhar,
fontes para você trabalhar, não só questão de rádio, mas de conteúdo específico para aquela atividade. Se eu vou trabalhar com essa questão hoje de, sei lá, as punks, né? Então, essas punks, tá na moda isso. Todo mundo tá na moda. Isso vai variar, inclusive, em que região do país que eu tô. Se eu estou lá no Rio Grande do Sul, certamente eu tenho algumas espécies que ocorrem lá e que o foco tem que ser feito em cima desse material. Se eu estou no Nordeste, é algo completamente diferente. Amazônia... Eu lembrei agora de uma planta infalivina, tu já ouviu falar? Qual é? Infalivina. Não me lembro disso. É para digestão, é lá do sul. É uma plantinha, parece uma punk, assim, parece um matinho. E aí é totalmente digestivo, faz chá. Não, a gente tem muita coisa, e assim, é regional, é uma outra situação. Isso. Uma vez o meu pai estava comentando, mas se você é biólogo aqui, se você for... Não funciona assim, dependendo da área que você está trabalhando. Por exemplo, manejo de fauna silvestre, eu já estou um bom tempo aqui em São Paulo, mas se eu sair de São Paulo e fosse trabalhar São Paulo, Rio, ainda... Se você vai, por exemplo, para Manaus, já complica. Você tem serviço... E tem os nomes das plantas mudam também conforme a região, né? Assim, o nome popular, que eu falo. Nome popular, de planta, de animal, a gente tem isso. Aí sim, isso a gente claro. É rápido. A primeira vez que você falou, traduz ali e acabou. Mas o problema qual é? O problema maior é que quando você... Se você não fizer o trabalho com ela, você está falando dessa planta do Rio Grande do Sul, se não for algum gaúcho de lá e trabalhar, não sei se é endêmica, mas vamos supor que seja uma planta endêmica. Se não tiver um pesquisador gaúcho lá no Rio Grande do Sul que vai fazer um trabalho com ela, você não espera que venha alguém de fora para fazer, né? Sim, então, claro. Você não vai ter publicações internacionais sobre essa plantinha. Pode ser que tenha algum composto diferente, aconteça isso, mas não dá tempo, não dá para esperar. A gente tem que ter essas ações locais e ter essa noção de mercado. Né? Embora a gente não tenha na formação, no meio acadêmico, na formação de biólogo, tem que buscar ir atrás disso, porque senão a coisa não funciona mesmo. Vamos embora para a próxima. Como foi sua experiência em coordenar e realizar uma exposição sobre Darwin em 2007 no MASP, né? E a outra exposição da Revolução Genômica em 2008. Como é que foi isso? Eu vou voltar de novo na questão profissional. Vai. Foi meio no susto. Na época, eu trabalhava numa empresa onde existiam, eu não lembro quantos profissionais, quantos biólogos. Inclusive, você estava na época que você trabalhava na mesma empresa. Você era biólogo na empresa. A gente trabalhava. E o que chamou a atenção, a situação era que precisava de um biólogo como responsável técnico. A coisa surgiu de uma hora para outra. E vários, pelo menos ali que estavam mais próximos dessa atividade, naquele departamento, pelo menos em São Paulo, né? Eu não sei se era todo mundo, tinham outros funcionários em outras capitais, outras regiões do país. Os biólogos ali não tinham o conselho, não tinha registro do Conselho Regional de Biologia. Sim, CRBio. E aí era uma necessidade, surgiu um negócio do dia para a noite, para depois de 15 dias você ter aquele material ali com um responsável técnico. Não dava, tinha a pessoa que deveria fazer esse registro, ela não estava, ela trabalhava na empresa com um cargo e não era, apesar de ter formação na área de biologia, vários profissionais não tinham registro e eu estava ali, né, com uma carteirinha certinha, bonitinho, e foi a solução. Pago. Né, aquela coisa com todas as prestações pagas em dia e criado. Então, vamos botar no seu nome. E eu virei responsável. Verdade, paga, que não é barato, né? Vamos combinar que não é barato. Isso é uma outra situação. Se for comparar aqui, eu pago mais Conselho Regional de Biologia do que na área de marketing, que na verdade é o Conselho Regional de Administração. É mais barato do que o de Biologia, né? Então, a gente tem foi uma situação assim no susto. E a questão ali, aí tem uma outra história, né? O que é ser o biólogo responsável? O que é o responsável técnico? As pessoas imaginam que você vai fazer, vai colocar a mão na massa. Não.
O responsável técnico, você vai assinar. Você tem que ter qualquer coisa que der de problema é ali na tua carteira. Com certeza. E eu vejo assim, os alunos, tem muito estagiário, né, já até que passou trabalhando sendo meu estagiário, e terminaram o curso, saíram ali com o diploma na mão e foram buscar o mercado de trabalho, saíram felizes e contentes e foram trabalhar no zoológico tal. Aí ele é biólogo do zoológico tal. Eu olho e falo, meu amigo, calma, você pode estar sendo enganado. O biólogo é o cara que assina, né? Claro, responsável. E esse zoológico X, Y, Z que você está, que é um zoológico particular e precisa de pessoal capacitado e não vai ter verba para pagar muita gente, o que eles estão fazendo? Eles estão contratando você está super feliz, está tendo contato com o animal, está mexendo com o que você gosta, mas a sua posição não é de biólogo. O biólogo é quem assina, o responsável técnico. Claro, com certeza. Se sair dali e colocarem um tratador bem informado, é a mesma coisa. Você é um tratador com curso superior. Então tem muito disso. Tem isso. Nessa área, com manejo de fauna, com os animais acontece. Tem isso nos laboratórios. Então não é porque você está dentro do laboratório que você é o biólogo, que você é. De repente você está fazendo uma atividade ali como um técnico, né? E tem esse distanciamento enorme, né? Eu já vi, inclusive, muita situação de pós-graduando, né? O cara fez o mestrado, fez o doutorado. Você fala, maravilha. Só que ele nunca teve, na atividade dele, até às vezes falha do orientador, um acompanhamento da parte prática, da parte administrativa do laboratório. Então, ele tem anos de laboratório, mas é de bancada. Na hora que ele vai para um instituto de pesquisa, na hora que ele vai para uma universidade e ele tem que tocar tudo aquilo sozinho, ele se atrapalha para pedir uma bolsa. Ele não sabe o caminho das pedras. A parte administrativa, isso a gente faz muito também, com certeza. Então, no pós-doc, então, o que mais que a gente faz, né? Parte administrativa. Projetos, escrever projetos, submeter, artigo. Isso a gente aprende bastante. Todo mundo faz. Então, outro dia estavam falando, por exemplo, da Lei Rouanet, né? Eu, como responsável técnico na época, trabalhando em exposições científicas e culturais, né? Outro dia parei o pessoal falando com o Ricardo é biólogo, a gente vai meter o pau no pessoal da parte de arte, cultura, falando de Lei Rouanet. Eu parei e falei, mas espera, eu usufruí da Lei Rouanet. Então, a Lei Rouanet lá na época, quando a gente trabalhava com exposição científica e cultural, a gente utilizava a Lei Rouanet. E aí, como você é técnico, né, como biólogo, você, de uma forma ou de outra, tinha muita... A atividade lá, o que chamou muito atenção no formato, como a gente fazia nas exposições, era a questão das parcerias. Porque você não monta uma exposição sozinho, você depende de empréstimo de material, de troca, de permuta. E eu aprendi muito na parte comercial a questão das permutas. Né? Boa parte do que era feito dentro daquelas atividades, pelo menos naquele formato, na empresa que a gente trabalhou, né, era a questão de permuta. Mas você tinha que ter essa questão de alguém ali na linha de frente que tenha formação em ciências biológicas, que tenha o conhecimento daquele material, daquele conteúdo, para poder conversar de igual para igual com outras instituições para troca de materiais. O Darwin, por exemplo, grande parte da exposição do Darwin, ela tinha materiais que eram de instituições aqui do nosso entorno. Né? A gente tinha material do Museu de Zoologia, tinha material de Museu de História Natural, aqui do interior de São Paulo, de Taubaté, tinha material do Instituto Butantan, o Museu do Butantan emprestou material para a exposição, tinha orquidário, né? Então, tinha uma parte das plantas, tinha uma parceria com o orquidário que fornecia aquelas plantas para ficarem expostas dentro da exposição. Os próprios animais que estavam ali, tinham lojas que trabalhavam com animais, com venda de espécies, que montavam um aquário, e que tinha toda essa manutenção e estrutura, né? Então, assim, é esse jogo de cintura. É ter que resolver o problema e entender o mercado parceiro. Você não faz aquilo sozinho. E é completamente diferente daquela visão quadradinha do meio acadêmico. Sem falar na responsabilidade, né? Porque, por exemplo, estava com um bicho emprestado, vivo. Tinha bicho vivos, né? Tinha essa situação. Deu algum problema?
ter a neura de passar, né? Uhum. No domingo eu ia com meu pai, a gente saía para jantar no final de semana, no domingo, e na volta, quando a gente desce, era caminho, passava em frente à exposição. E alguns domingo à noite ia ver para ver se os termostatos estavam ligados, se ninguém desligou tomada errada para não apagar coisa de aquário, de aquecedor, de manutenção de réptil, só para ver se estava tudo bem. Então você fica com aquilo ali durante 24 horas de exposição, 24 horas, com diversas situações acontecendo, e sempre a questão do público, né? Quem vai julgar que aquilo vai dar certo ou vai dar errado é a interpretação do público para aquela exposição. Claro. Às vezes um animal que você tem na exposição e a alimentação do animal apareceu para o público, o que tem, né, dentro do coxo do comedouro do animal, e o público não entendeu, isso já aconteceu, né? Tinha uma mistura que era feita com danoninho, por exemplo, você alimentar um saquinho, e tinha uma parte da alimentação que era feita. Aqueles animais estavam acostumados com esse tipo de alimentação, não precisa ser o correto ou não. Mas a pessoa não tinha interpretação do que era aquilo, e houve entendimento que era fruta que estava em decomposição, que estava desmanchando, né? Aí foram reclamar, aí foram falar. Reclamar de maus tratos, então assim, tudo é possível. E a gente, assim, eu acompanhei depois. Hoje eu acho que essa fiscalização é muito maior por parte do público. Sim. E outras exposições aconteceram dali para frente, daquele período para frente, envolvendo algumas espécies, alguns animais específicos, algumas espécies, situação com personagens. Então teve uma exposição ligada à questão de filme, de cinema, que tinha coruja envolvida, e as coisas não viraram bem, não funcionaram. Né? Caiu por questão de maus tratos, no entendimento do público não era necessário você ter um animal. Então, isso muda. Pode ser que daqui a um tempo, daqui a uns 20 anos, a gente tenha o retorno desse tipo de atividade, de trabalho, de exposição, com material didático, com seres vivos, porque as crianças vão estar tão no meio urbano que elas não vão ter contato com isso. Né? Com certeza. Mas isso daí pode... Por exemplo, né? Quem é que conhece, de biólogo mesmo da gente, do nosso meio, quem é que conhece o Urutau, por exemplo? Urutau, que é a do tubo. As pessoas, pouca gente. Pouca gente, é da nossa área, entendeu? Então pode ser que daqui a uns anos, eu acredito que isso possa retornar, mas não estou falando de Urutau, estou falando de uma galinha. Daqui a 20 anos, tem uma exposição onde a pessoa possa ver uma galinha chocando ovo, porque não vai ter mais contato com isso. Não, é engraçado até, né? Porque vai ficando tão urbano que... Sim. Ter experiência para ordenhar uma vaca. Então, isso daqui a 20 anos, no centro urbano, de repente se transforma numa exposição super positiva. Né? Então, isso muda de acordo com a sociedade, muda de acordo com questões... A cultura. E aí tem a questão também de ética, assim como na questão de biologia molecular, de transgênico, o maior empecilho é a questão ética, não é mais a questão técnica. Né? Claro. Eu tive uma conversa minha com o professor Corodovaldo Pavan, lá na USP. E eu estava maravilhado com transgenia na época, e tinha essa questão de barrar, não pode, tem tanto por cento de transgênico, tal tecnologia, tudo tinha que passar por um crivo. E eu vi aquilo como uma barreira comercial. E eu levantei a seguinte questão para ele. Eu falei, o que eu estou entendendo aqui, se a gente liberar todo tipo de tecnologia em biologia molecular, em transgenia, em 50 ou 60 anos, o Brasil destrói a economia europeia. Aí ele olhou com uma cara assim, porque a gente vai produzir aquele leite, né, que é produzido lá nos Alpes e que proporciona que o chocolate suíço seja diferenciado. Na verdade, com o nosso cacau, o cacau vindo de outras regiões do globo, mas a questão ali era o leite, porque a questão, na verdade, por trás do leite tem a vaca, por trás da vaca você tem o pasto na região dos Alpes. Que ela come, E dentro daquele ruminante ali, algumas bactérias que ocorrem naquelas... Eu não preciso nada disso, eu vou direto na bactéria, pego parte do genoma, jogo num zebu aqui, num pasto aqui no Brasil, eu vou ter o leite muito próximo, e a gente produz aqui, não numa encosta de morro, né? A gente vai ter um latifúndio aqui, de qualquer coisa que você tenha lá, aquele vinho super especial, que dá numa encosta de um morro em tal região da Europa,
eu faço aqui na forma de latifúndio, né? Sim. E eu via isso como uma barreira comercial, uma questão assim, vamos podar, vamos segurar, porque se isso se desenvolver, a gente vai acabar com essa economia, a genética moderna, a biotecnologia, ela vai atropelar a genética clássica, que dá origem a uma série de produtos. Já atropelou, né? Com certeza. O queijo, né, o leite, né, o vinho, champanhe, o gado, né? O gado, conforme o passo que ele come, a carne fica diferente. Então eu vejo assim, a gente não está ainda sabendo utilizar bem isso, e aqui no país ainda tem muita confusão nesse sentido. Preconceito também, a parte do preconceito, eu acho que também. Falta de preconceito. Voltando naquela questão do umbu, né? Lá no Nordeste. O umbu, ele é uma árvore que ela se mantém na seca. E aí você vê o homem do campo, no interior do Nordeste, tendo que pegar umbu para levar para vender, porque o que ele fez, o que não deu certo para ele naquele período? O umbu, para mim, é a única fonte de renda. Você olha para o lado do pé do umbuzeiro, ele tem uma plantação de feijão, né, ou de milho, no meio do semiárido. Sim. Só que, por que ele nunca pensou em plantar umbu? Por que nunca houve uma abertura de mercado para a frutinha do umbu? O cara está plantando, não, porque é subsistência. Ele tem lá o milho e o feijão. Tá, mas não seria mais interessante desenvolver uma agricultura, né, mais compatível com aquele ambiente, com espécimes que existem ali naquela região, né, que já estão adaptadas, o fruto do mandacaru. Endêmicas, Né? E aí vou ter essa situação dele fazendo coleta numa área verde lá, né? Para ter alguma coisa, algum ganho, algum sustento, e o que ele estava produzindo ali, que seria realmente o ganha-pão dele, é um milho e um feijão e um milho que ele não consegue, num período seco, aquilo não vira, não vai. Sim, não vai porque não tem água, né? Então, assim, não estou falando de nenhuma grande tecnologia, estou falando de coisas simples, num produtor rural no interior do país, né? Se a gente rodar o Brasil aí de cima a baixo, tem uma série de... que o pessoal da área ambiental fala em conservação da biodiversidade, mas você olhando com outros olhos, você vê ali, são produtos que estão perdidos, parados, que aquilo poderia ser produzido, o próprio pequi, né? O pequi aqui na região centro-oeste, mais recentemente agora que o pessoal começou a plantar e produzir, mas era tudo coleta, você saía no meio do cerrado para pegar o pequi, você não tinha uma produção. A pitaia também, que era importada, né? Eu acho que México, por que a pitaia é o mandacaru? Outro dia eu vi uma pessoa pegando o fruto do mandacaru, ela falou, é igual a pitaia. É muito semelhante, mas por que se investiu na pitaia, que lá fora já teve uma questão comercial, marketing. Por que foi estruturado isso com o mandacaru aqui no nosso Nordeste? E pasme, eu já vi o mandacaru sendo levado para fora do país, sendo produzido e vendido comercialmente. Você compra caixinha com 4 frutos de mandacaru. Parece joia, né? Por exemplo, o chinês põe as frutas assim que parece uma joia e vende caro. Sim, a gente tem esse problema aqui de questão de saber usar os nossos recursos. Não adianta conservar. A gente pode conservar, manter, mas se a gente não souber utilizar essa biodiversidade, não tem função. Com certeza. Deixa eu fazer a última pergunta aqui. Desde que eu conheço o Ricardo, ele sempre adorou fotografia, já fez cursos. Acho que já participou até de livros, eu acho, né? De publicação de livros. Ricardo, fala pra gente da sua paixão pela fotografia e os pássaros que habitam a cidade de São Paulo. Que a gente sabe que muita gente reclama até do canto, né? Dos pássaros de manhã cedo em São Paulo. Então, eu queria que falasse um pouquinho disso aí. A questão da fotografia, acho que veio muito com a questão de utilizar recursos, né? Eu acabei... A grande maioria das minhas fotos, as pessoas não acreditam, mas ela é feita com um celular. Então, eu tenho máquina fotográfica profissional, mas o que está na mão, que está no bolso ali na hora do vamos ver, é o celular. E eu desenvolvi hoje,
você ter o celular, ter esse fácil acesso, eu acho que foi muito essa questão de você ter o recurso. Se eu não tivesse celular, não tivesse lá atrás ainda, naquela câmera, né, você colocar o filme, revelar... Eu tinha, já na época de faculdade, eu andava com uma câmera daquela. Tinha muito pouca foto. Né, mas essa facilidade de você ter o recurso é direcionar ali. E outra, eu tenho muita foto... às vezes o pessoal fala, tudo bem, tem a foto de pássaros, isso é muito por conta do trabalho. Eu nem sou grande fotógrafo nesse sentido. Fiz uma outra coisa. Mas o que eu gosto muito de fotografar é o inesperado. E a gente consegue com o celular, mesmo um celular que não seja muito bom, a câmera, as fotografias em macro, elas funcionam muito bem. Então você consegue fotografar, às vezes, inseto, consegue fotografar uma flor mais próxima, e eu vou mais nessa linha. Tem algumas fotos minhas, já até outro dia chegaram a me pedir, falaram, eu queria... A pessoa queria... é que na correria do dia a dia fica complicado esse tipo de coisa. Mas a pessoa estava lançando um livro no mercado e queria que eu fizesse uma foto da capa, né? Porque ela gosta das fotos. Eu falei, mas como que eu vou produzir? E assim, com o tempo, fica alguma coisa corrida, perdida. Mas assim, as pessoas se interessam por esse tipo de coisa. E tem algumas fotos minhas no trabalho, algumas publicações, fotos que eu fiz que saíram, e de vez em quando tem alguma situação como essa da pessoa até mesmo querer comprar uma foto, né? Ter o direito de fazer uma postar, fazer alguma coisa assim. Mas eu acho que assim, é algo natural e, de novo, por conta do recurso. As pessoas... todo mundo tem um celular na mão. Eu cheguei a fazer, na verdade, um curso, e isso já tem mais de 10 anos, né? Um curso na época que era um curso de fotografia, mas pelo celular. Só com fotos do celular. Então existe... Mas que eu me lembro, tu tem até macro, tu tem tudo isso, câmera... Então, o que eu tenho, o equipamento mais legal que eu tenho, ele não está no digital, é analógico, antigo. Né? Sim. Eu tenho fotos, as fotos antigas feitas com a máquina lá atrás. A partir do momento que eu entrei nessa parte do digital, eu estou cada vez mais com o celular e cada vez menos com a máquina fotográfica. Se você falar assim, apareceu uma fora, sai para fotografar, a máquina está perdida no armário, tem que carregar, colocar bateria. Né? O que eu faço no dia que eu uso é celular. Né? Então, e aí você vai testando, vai trabalhando, tem essa questão do inesperado. Eu fiz uma foto agora recente de um molusco, uma lesma, mas eu fui no olho do animal. Acho que eu cheguei a ver. E tem também os... Acho que é o quê? Um percevejo, aquele com os ovinhos? Tem. Aquele lá se eu quiser, eu faço foto toda semana. Né? Tá muito bonita aquela foto. Bem bonita. Então, tem algumas fotos assim que você pega um animal em determinado momento, ou você já conhece a biologia do bicho, você sabe que vai render, né? Então isso é uma distração ali do dia a dia. E a questão de observação de aves é uma coisa que surgiu por conta do trabalho. Eu trabalho num serviço que oferece, inclusive, um curso de observação de aves dentro da cidade de São Paulo, né? Sim. Então, os técnicos de lá, a observação de aves faz parte do trabalho de inventariamento e monitoramento de fauna. Isso faz parte do serviço. Agora... E eu me lembro que esse assunto do canto do sabiá de manhã até saiu na Folha de São Paulo. Eu morava aí na época. As pessoas reclamavam. As pessoas reclamam do barulho que o sabiá faz no período da primavera, nas manhãs aqui de São Paulo. As pessoas reclamam se pousou um urubu no telhado, porque o que aquele urubu está conseguindo tirar? Então, essas situações todas, esses conflitos, mostram o distanciamento que as pessoas têm com o ecossistema, com os animais que estão ali no entorno, no meio urbano. Eu brinco hoje, eu tenho uma coisa muito legal, que outro dia eu falei até acho que brinquei com o Felipe dessa história. Eu consigo medir hoje o distanciamento que as pessoas têm com essas coisas mais naturais e com relação com os animais, com o ecossistema, com algumas perguntas, né? Então, uma pergunta que eu gosto de brincar, faço sempre agora, é quantos tetos tem uma vaca, né? Sim. E as pessoas ficam meio perdidas nisso, né? Claro, né? Elas não têm esse contato, né? Há pouco tempo atrás, eu brincava ainda, eu lembro de situação em escola, com criança, né? Quanto tempo leva para o pintinho sair do ovo? As crianças não têm essa noção
que uma galinha pode ficar ali dias sentada em cima daquele ovo, ela acha que é uma coisa rápida. Choca durante o dia, no dia seguinte... eles estão num outro time, né? Com internet, com globalização. Sim, as crianças hoje em dia estão com certeza. Como a minha psicóloga fala, o tempo para a criança é muito mais rápido do que para a gente. Sim. Né? Muito mais rápido. Então, inclusive, a gente estava falando do castigo. E ela estava me explicando, por exemplo, o castigo é conforme a idade. Se a criança tem 4, é 4 minutos de castigo. E para eles aquilo é uma eternidade. 4 minutos, assim, a sentar aqui na cadeirinha e pensar no que você fez. 4 minutos. 4 anos. A gente pensa assim na nossa idade, né? Isso é ridículo, né? Quando a gente era criança, né? As coisas estão mudando muito rápido, as novas muito gerações. Rápido. Uma outra coisa que eu gosto, eu curto assim, além de divulgação científica, se eu pudesse, eu ia para a história da ciência. E principalmente ciência e tecnologia. Então tem alguns equipamentos, algumas coisas que surgiram com uma inovação e muito rapidamente elas ficaram obsoletas. Então eu gosto de pescar. As pessoas hoje, por exemplo, o material que eu estava atrás, as pessoas não lembram, mas não tem, você não acha. O bip. Mas não é o bip o pager. Quando eu falo bip, as pessoas lembram do pager, aquele que tem uma telinha que aparece a mensagem. Sim, tem o bip, liga para o número tal. Da década de 70, ele só acende uma luzinha e a pessoa tem que ir no telefone e ligar para a central. Tem que andar com umas fichas, na época, com ficha telefônica para a central. As pessoas não lembram mais desse bip. Né? Sim. Não tem ideia de como funcionava. A gente tem essa... se tu for falar internet de escada, muita gente sabe o que é a internet de escada. Com aquele modem externo, né? E aí tu usava a tua linha fixa, né? Do fixo. Ficava esperando depois das 8 da noite para poder conectar. Aí dava aquele barulhinho e conectava. Isso se perdeu. Data show, eu tive contato com, para mim, o que era o data show, né? E existia um equipamento, não sei se você chegou a conviver com isso, que era colocado sobre o retroprojetor. Era uma tela plana. Microscópio, por exemplo. De cristal líquido lá, transparente, em cima do retroprojetor. Então eu levava o computador com o retroprojetor. Isso daí, a última vez que eu vi foi num laboratório da Escola Paulista de Medicina, jogado lá perdido. Eu achei aquilo uma maravilha, o pessoal estava nem aí, estava lá largado. Né? Sim. Essas tecnologias vão se perdendo, vão sumindo. Né? Outro dia, coisa de trabalho, uma reunião de trabalho, um colega meu de trabalho, no meio da reunião, um relógio tocou. E esse relógio tocou, todo mundo, nossa, o que é isso, que barulho e tal? Tem um carrilhão aqui, que era do meu pai, está aqui comigo, só que ele adianta. Aí todo mundo curioso para ver o relógio, né? E eu conversando com ele, mas que marca que é? Que modelo? Porque aqui em casa eu tenho, que era do meu avô, o relógio tem mais de 100 anos, que eu tomo conta do... E esse meu colega de trabalho, ele falou, só que esse aqui tá com problema, porque como eu transportei ele tá adiantando, estava atrasando, né? Eu acho que porque subiu a serra, desceu a serra, por conta da pressão, ele ficou com problema. Eu falei, não, pera, mas você não tem que levar. Ele queria levar no relojoeiro. Eu falei, não, você arruma aí. Né? Então, assim, um relógio de 100 anos atrás, as pessoas hoje não sabem mais como regular o relógio, quais são as funções que tem. Eu falei, tem um parafuso, vai no pé do pêndulo do relógio, tem um parafusinho ali. Se você virar para um lado, ele vai começar a adiantar. Se você virar para o outro, ele vai começar a atrasar. Você vai medindo ali e você acerta ele aí, não precisa regular em lugar nenhum. Então, são tecnologias que vão se perdendo. E eu tenho muito essa preocupação, inclusive, com a internet hoje. Porque existem tecnologias que elas não estão referenciadas no meio digital hoje, na internet. Se você for lá procurar, de repente, um determinado equipamento, um determinado material, que sumiu, perdeu, né? Eu acho que um que eu lembro, você me apresentou um cara na Federal do Rio de Janeiro. Fui para o Rio, um dia que a gente foi lá na Federal, vamos almoçar e vamos lá na Ilha do Fundão, e aí você me apresentou um técnico de laboratório que era um faz-tudo, resolvia tudo. O Bill. E eu falei... Ainda tá lá o Bill. E o cara dominava uma coisa que a gente não tem mais em laboratório,
que era a tal da hialotecnia. O cara mexia com vidraria, né? Ele desenvolvia... Sim, vidraria. Você não tem isso. Não tem. Você não tem. Tinha na Federal de Minas Gerais, lá em Minas, você tinha alguma coisa nesse sentido. Tinha Na real, na Federal aqui do Rio, tinha um cara que fazia vidraria, não era o Pio. Mas era uma função antiga que ele fazia as vidrarias volumétricos, Erlenmeyer, essas coisas. O cara montava um destilador, você pedia ele fazia para você. Se perdeu. É tipo de uma profissão que dentro da universidade se perdeu. Né? É complicado. As pessoas nem sabem mais o que é, né? Então, assim, se um dia eu topar com um cara desse, ver o cara puxando o vidro ali, eu soprando... vai sair uma foto e eu vou postar. Com certeza. Isso aí é uma coisa... As tecnologias, né, mudaram muito essas coisas assim, que eram tão importantes, né? Profissões que se perderam. Tem tanta coisa para falar. Claro, você estava falando lá, não sei quantos anos atrás. Quando eu comecei, e aí se perderam de uma certa forma, coisa mudou, mas eu fiquei muito grilado agora com a pandemia, é que quando começou a estourar, tem que fazer teste, tem que testar todo mundo. É PCR. Né? Eu olhei e falei, tá, isso aí... não sei quantos anos atrás, a minha primeira atuação profissional, depois de formado, foi dentro de um laboratório de biologia molecular. Não era nem um laboratório de biologia molecular, era um banheiro reformado. Era dentro do... existia um banheiro que não tinha mais função do serviço, tiraram o banheiro, fizeram a do PCR. E um laboratório de controle de infecção hospitalar, e aí chegou o equipamento de PCR, e refizeram uma pequena reforma para ter condição de fazer PCR ali, e fazia PCR. O básico que eu fazia ali era CMV, citomegalovírus. E era necessário fazer porque a gente tinha, na época, tinha muitos pacientes transplantados. O controle principal era com citomegalovírus, depois tinha uns outros, mas esse era tinha que ter aquilo. Foi feito no banheiro, foi reformado, foi colocado o equipamento, o material. Sim. Isso lá na década de 90, tá? Eu falei que um termociclador era o preço de um carro lá de um... Um Gol. Quando surgiu a história de fazer PCR agora, né, RT-PCR e tal, é bacana, deve ter um monte de gente fazendo. E emperrou, porque no serviço, na saúde... Falta equipamento. Faltou tudo. Para implantar 2 meses, logística. Ideia. Não, tem que levar... Quando começou, era assim... A Fiocruz, lembro que nível Brasil, né? Tinha alguma coisa que iam fazer lá em Belém do Pará e as outras amostras iam para a Fiocruz. Aqui em São Paulo, é tudo Adolfo Lutz. Né? Sim. Não ia comportar, aí entra Butantan, entra a USP com não sei quem. E os particulares, né, que acabaram entrando, porque eles têm equipamento, claro. Particular é uma outra história, mas no serviço público de saúde, você não tem os hospitais com o equipamento para fazer testes. Não, real time. Não tem. Aí eu falei, mas lá atrás, quando eu comecei, minha primeira atuação, o que a gente desenvolveu de lá para cá? Por que não cresceu? Por que a coisa não vai? Claro. Isso é uma coisa desanimadora. Ao mesmo tempo que a gente tem muito o que crescer, a gente viu que não cresceu, que deveria ter crescido. Então mas por outro lado, tem startups também que pensam em coisas mais simples. Sim. Eu conheço várias startups aí em São Paulo que não querem fazer por real time, querem fazer o teste mais simples, e é o que tem que ser, né? É uma coisa mais simples. Tem que ser um teste confiável que você faça na farmácia. Com certeza. Antes de entrar na aglomeração do cinema, né? Isso, e se for pensar do jeito que vai, nós vamos mais um ano para frente, do jeito que está a vacinação lenta, né? Não estou querendo criticar o governo, nada aqui, que eu não gosto de falar em política em live, mas a gente vai ter muitos anos de contato com esse vírus, né? Sim. Muitos anos na frente. E eu brinquei que me perguntaram, aí, falta muito para você vacinar? Eu falei, eu estou esperando. Tá esperando chegar tá esperando o quê? Eu falei, eu acho que eu tô esperando fazer 80. Quando fizer 80 anos, eu tomo vacina. É isso aí.
60, de repente, já está na faixa de 60 agora. Já é mais fácil fazer, né? Eu vou avançar a minha idade do que a vacina chegar para minha faixa etária. É isso aí, do jeito que está indo, vai ser isso aí. Então tá, Ricardo, quer deixar alguma mensagem assim para quem está começando? A gente sempre pede assim para deixar uma mensagem de incentivo para um aluno de pós-graduação que está aí. Eu, no meu trabalho, teve gente que trabalhou comigo e até não gostou da definição que eu dou, né? Mas eu curto o meu trabalho como se fosse uma brincadeira. E eu aprendi isso lá, né, com um professor na pós mesmo, que levou a vida inteira dele assim no meio acadêmico, né? E ele falava: se você está fazendo o que você faz é algo que você gosta, você não tem outra preocupação, porque você não tem aquela questão, você não vai entender isso aqui como um trabalho. Você vem aqui para se divertir, para brincar e para fazer algo que é prazeroso, né? Claro. Então é essa. Se você gosta daquilo que faz, né? Se você se diverte com aquilo, o tempo voa ali, né? Você nem vê, e bacana, segue isso. Mas faça isso com vínculo para o mercado, né? Entenda qual é a função daquilo, a importância daquilo para o mercado, para a atividade profissional e curta. Curtir o que faz, principalmente, né? Curtir o que faz. Quando fica maçante, já não é mais uma coisa prazerosa, né? Tipo, vou bater meu ponto lá, tem que ir lá bater meu ponto da entrada e da saída, e o cara fica contando as horas. É isso aí. De todas as atividades que eu já fiz, que eu desenvolvi, existe aquele momento, né? Hoje, por exemplo, é um dia crítico no meu trabalho, uma demanda enorme, né? Atípica para uma quinta-feira. Então, isso complica muito. Mas, assim, a coisa sendo feita por A mais B é algo que, no final do dia, você tem um monte de experiência legal para contar. Mesmo que eu esteja trabalhando com atendimento ao público, eu acabo tendo esse contato com as pessoas, que é algo diferente e se torna até mesmo divertido. Em outras atividades, tinha época lá que viajava. Você está representando a empresa e viaja o Brasil inteiro. Chegou a ter situação... aconteceu comigo também, claro. Eu tive situação que, se fosse funcionário de companhia aérea, eu não poderia ter feito a trajetória que eu fiz naquele dia para atender 2 clientes de situações. Porque, assim, a distância, em tão pouco tempo, né? A distância que foi percorrida, o número de decolagem e aterrissagem para pegar de um avião para o outro, passar de um aeroporto e conseguir cumprir aquela meta no dia, aquilo não era permitido para o pessoal de companhia aérea, que me falava que eu estava fazendo num período tão curto, né? Aí realmente você se enche e fala: não quero mais isso, acabou. Mas você levando aquilo com uma certa constância, né, sem esse estresse, é uma coisa que você gosta, toca, vai e curte, é a sua atividade, faz parte do seu perfil, da sua personalidade. Tem que fazer algo que acaba se misturando ali com a sua personalidade, com o seu jeito de ser, né, uma extensão, com certeza, do seu ser. Isso aí. Valeu pela mensagem. Então tá, muito obrigada pela nossa live. Deixa eu me despedir aqui do pessoal. Você quer falar mais alguma coisa? Eu? Eu não, tô falando que o Felipe acabou de entrar, tá dando boa noite. Ele deu. O Felipe tá na Costa Rica, por isso que ele não tá aqui hoje com a gente. Então, infelizmente, eu tive que fazer tudo sozinha aqui. Que ele que fica no comando aqui do StreamYard. Ele é mais ativo que eu aqui. Então tá, pessoal, deixa eu me despedir aqui. Agradecemos a presença de todos que estão assistindo essa live aqui hoje com a gente nessa noite, ficou até o final. Agradecemos nosso convidado pelo tempo dele, né, em participar aqui. Muito obrigada, Ricardo. Eu que agradeço o convite. Tivemos a honra de bater esse bate-papo aqui de alta qualidade essa noite. Para quem não assistiu às nossas lives anteriores, acesse nosso canal do YouTube, onde disponibilizamos um material riquíssimo, desde temas como oncologia até bioinformática. Então, não se trata só de sequenciamento de nova geração, se trata de vários temas a ver com a ciência e a divulgação científica também no Brasil.
Você que está assistindo essa live ao vivo agora, porque ainda vai assistir a gravação depois pelo nosso canal do YouTube, do Papo de NGS. Não esqueça de dar seu joinha nos nossos vídeos, enviar perguntas, críticas ou sugestões, até sugestões de lives ou de pessoas, de nos seguir nas redes sociais e de dar uma olhadinha lá no nosso site, papodemgs.com.br, onde você pode assinar a newsletter e ficar sabendo das novidades e receber os avisos sobre as futuras lives e dos nossos artigos e convidados aí que a gente está recebendo sempre por aqui pelo YouTube. Muito obrigada a todos, até a próxima live. Obrigada, Ricardo, de novo pela presença. Eu agradeço, chamar de novo eu venho também. Tá bom, um abração. Tchau, tchau. Abraço a todos. Boa noite. Boa noite.